Não, lá na sala. Boa noite. Boa noite. Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite. Pedir desculpa para o nosso público. Tivemos um probleminha técnico aqui do computador da Amanda, né? Mas estamos aqui agora ao vivo. Agradecer muito, né, a participação desse grupo que eu gosto muito pessoalmente, né? A gente tem afinidades fora do virtual, como se diz, né? Que agora, nesse momento, eu estava dizendo para o pessoal que a gente fica louco para se abraçar, se encontrar, e nesse momento a gente sabe das dificuldades, né? E frente a isso, a gente está falando exatamente hoje, nessa noite, dos desafios, né? Que a gente vê hoje pela população LGBTQI, né? Né? E aí a gente vem um pouquinho esclarecer, né? A questão dessa vivência que nós temos todos aqui. Eu queria primeiro começar saudando a Rose, né, nossa companheira, presidente do Condica, professora, empresária, né, que luta também pelo movimento, está aqui com a gente essa noite. A Cecília Amengual, que é estudante de arquitetura e urbanismo, que está aqui com a gente também. O Thomas, né, que está aqui com a gente, graduando dos sistemas para internet, ilustrador. Thomas a gente conhece desde pequenininho, né, diz assim. O Maico, nosso professor também, que luta muito pela causa também, é uma honra, Marco. O Maico, tu tá aqui com a gente, tu ser um estudante de teatro da URGS, né, e eu sei que tu atua em várias outras questões dos cursinhos, né, ajudando o pessoal todo aí, já participou na militância, né, de várias estruturações do ensino, né, para a juventude, acho que isso é importante para nós também. E o Caio, né, nosso amigo eterno e também, que trabalha... Boa noite. É o nosso microempreendedor lá do Depósito das Gurias, né, que a gente fala assim, que todo mundo sabe onde é. Mas o Caio, né, foi o fundador do primeiro movimento agora aqui na nossa região, né, em defesa do movimento LGBT. Então, eu queria te saudar, Caio, né, por ter sido corajoso nesse momento atual, onde a gente vive um país, né, que nesse momento parece que quer retroceder, principalmente nos direitos sociais, né, e na busca de colocar, impor limite para as pessoas, né, e dificultando mais ainda as minorias, né, e lembrar que o movimento LGBTQI+, ele é um movimento das minorias, que vem crescendo muito, né, uma forma de libertação, sendo usado, inclusive, para a gente poder estar trabalhando a questão de mercado de trabalho, a questão, né, do apoio psicológico que a gente vem buscando para a nossa juventude, e a gente queria aqui começar um pouquinho falando sobre a questão mais do que significa a sigla, né? Porque para nós, no cotidiano, a gente conhece o LGBT, mas a Rose já é do tempo mais antigo, como se diz, né? E depois ela vai contar um pouquinho para a gente. Então, a gente podia esclarecer no nosso público aqui hoje de como é o conceito, o que significa a nossa sigla, né? Em relação a tudo isso. Então, a gente poderia conceituar cada letra para as pessoas entenderem o que é esse movimento, né? Não é um movimento só que, vamos falar na linguagem mais popular, que as pessoas acham, a pessoa é homossexual porque quis, a pessoa buscou a questão trans porque quis, né? E a gente sabe que isso é um direito que as pessoas têm de mudança de sexo, de buscar a sua sexualidade com toda a liberdade. A gente já tem reconhecimento até, né, Cecília, da própria Igreja Católica frente à questão da homossexualidade. Hoje não tem mais essa discriminação, graças a Deus o Papa Francisco ainda vem, né, com conceitos mais inovadores para o cotidiano, né, dessa dificuldade que é as pessoas não se intrometerem muito na questão das escolhas pessoais, né, mas sim ajudar essas minorias que sofrem muito com a questão do preconceito, né? O preconceito ele é muito vigente na nossa sociedade, com a população LGBT muito pesadamente. Então, eu queria que vocês pudessem passar, não sei se a Cecília começa conceituando, e depois a gente passa para a Rose, né? Um pouquinho o que é todas essas letrinhas, né? LGBTQI+, para as pessoas poderem entender. Claro, sem dúvida. Boa noite a todos, todos. Bom, hoje a nossa sigla é LGBTQIA+, e esse mais inclui diversas letras que vão surgindo a cada dia,
às vezes, a gente que é do movimento tem que se atualizar, porque, né? E, bom, antigamente tínhamos a sigla GLS, que nem a gente estava conversando hoje, eu e a Rose, que era gays, lésbicas e simpatizantes, que todo mundo deveria ser simpatizante, né? E então, hoje em dia nós temos L de lésbicas, mulheres que se atraem por outras mulheres, gays, homens que se atraem por outros homens, B de bissexuais, pessoas que se atraem por ambos os gêneros, T, onde a gente acha pessoas transgêneros, transexuais, travestis, depende da linha que for, tem gente que acha que travesti é uma palavra de mudar, ressignificar uma palavra, e depois de tanta luta, né, às vezes é bom a gente ressignificar as coisas. E então depois a gente tem o que é de queer, que vem do inglês, que é para quem não se identifica no padrão de cisgênero, que é a pessoa que nasce num corpo, se identifica com aquele corpo, está alinhado o gênero com o corpo físico. E temos as pessoas intersexuais, assexuais e pansexuais. E a lista vai aí todo. Poderia ter muito mais coisa aí também, mas por cima é isso. Bem, a Rose tem, né, um pouco do histórico, né, que existia antes, né? É importante que, na verdade, a palavra que a Cecília usou é identificar-se, né? Eu acho que isso é importante hoje para nós, nessa luta, que é como as pessoas se identificam em relação à sua sexualidade, né? A sua busca, né, pela concepção. Então, é mais ou menos que nem tipo sanguíneo, a gente tem infinitos, né? Então, as pessoas precisam. E não é que é obrigada, né, Cecília, a se enquadrar em uma das letras, não é essa a questão, né? Mas a simbologia das letras nos traz o potencial de poder lutar exatamente pelo movimento, né? Acho que isso que tem que ficar claro. E a Rose Cada pode letra é uma contar... bandeira. Isso, exatamente. E a Rose pode nos contar do tempo que não era todas essas letrinhas, né, Rose? Boa noite a todos, né? Rosângela, é um prazer estar aqui com essa turma, com essa galera aí. É jovem, né? Fico honrada de estar aqui na tua live e com essa gurizada não, porque para mim é gurizada, né? Eles são o máximo, a gente vive em função deles, porque eles são a juventude e eles são o futuro desse país, e eles estão brigando por aquilo que a gente sempre quis. Eu sou do tempo que não tinha nem siglas, na verdade, né? Então, não tinha siglas. Infelizmente, a gente era chamado de apelidos pejorativos, né, por todos os lugares que íamos, que passávamos, né, e depois de um certo tempo a gente começou o movimento, né, o movimento LGBT na época começou a colocar siglas. E aí surgiu a sigla GLS, né, que a Cecília já falou, né, gays, lésbicas, simpatizantes, e realmente o grupo de simpatizantes era muito grande, né, o que nos dava um apoio para a gente prosseguir no dia a dia, nos lugares que frequentávamos, né? Charqueadas sempre foi uma cidade festeira. A noite de Charqueadas era muito boa. Confesso para ti que dentro das festas em Charqueadas o preconceito não era tão grande, mas era na rua, na hora de ir embora, o preconceito era muito forte, né? Era muito agressivo, né? Mas eu mesma sempre enfrentei tudo. Como eu disse já no encontro nosso das mulheres, eu sempre enfrentei tudo com o peito aberto, com a cabeça erguida, porque eu acho que a gente não tem que ter medo de nada. Hoje a gente tem, infelizmente, tu já falou no início, nós temos um governo hoje que massacra as minorias, que massacra a comunidade LGBTQI+, né? Massacra mulheres, índios, negros, e a gente está sofrendo muito com isso. Eu confesso para ti que hoje eu não tenho prazer mais em sair em outros lugares, em outras cidades, com medo de ser agredida, porque eu também sou sangue quente. Então, eu tenho medo da minha reação também, juntamente com a minha esposa, da gente perder a cabeça num momento desse. Mas a gente passou por um momento difícil. Eu brinco muito com isso, porque dizem, né, que eu era uma lenda.
e que Charqueadas, eu sou a sapatão maior de Charqueadas, né? Mas acho que vieram outras pessoas aí, e se vamos brincar um pouquinho, né? Não vamos ser tão séria, porque aí não seria a Rose que todo mundo conhece, né? Se a Rose ficar tão séria que não é ela. Mas, enfim, a gente passou bons e maus momentos nesse tempo. Enfim, a gente já está hoje com uma liberdade maior, e isso é muito importante para nós, essa liberdade, e que essa gurizada nova aí, que está aí, que hoje vem falar na live, possa mostrar para nós, através de estudos, através da inteligência, da modernidade, tudo que a gente pode usar no futuro para melhorar a vida da comunidade LGBTQI+. Eu queria passar para o Thomas. O Thomas tem um trabalho, né, na questão mais lá da... Sim. E tinha um trabalho que construiu da questão histórica, né? Eu acho que isso é importante um pouquinho para contar no país, né? E um pouquinho dessa historicidade do movimento que é importante para nós aqui, para resgatar aí. Em 2017 eu fiz um projeto de pesquisa sobre a emancipação de LGBTs em rede, assim. A internet como um meio de emancipação para si pessoal que não costuma ter acesso à informação como outras pessoas costumam. Daí a gente poderia discutir outras questões de minorias também. Mas enquanto eu fazia esse trabalho, eu tive que dar uma estudadinha para pegar a questão da contextualização histórica. Os movimentos LGBT no Brasil eles começaram a criar nome lá no finalzinho da década de 70, que quando se deu a abertura da censura durante a ditadura, eles puderam vir à tona, né? Então é por isso que antes a gente não tinha nem questão de siglas no país. E foi impactado pela revolta de Stonewall em 1969, nos Estados Unidos. E dali, dessa revolta que aconteceu lá, que daí nós temos a Marsha P. Johnson, que é um dos maiores nomes da revolta, né? Isso influenciou vários movimentos em outros países. E, como eu disse, depois da abertura da censura, a gente teve a criação do Somos, que foi o primeiro grupo, o primeiro coletivo assim que teve com essa questão LGBT no país, e o Lampião da Esquina, que foi o primeiro jornal a falar abertamente sobre esses temas no país. E daí tu pode classificar isso como uma primeira onda assim do movimento. Daí depois, quando se deu a abertura de fato, e o pessoal começou a falar mais abertamente, começou a surgir na mídia essa questão da AIDS, né, e nós passamos por uma epidemia de AIDS aqui no nosso país, que era dita como um câncer gay, né. Foi quando os movimentos tiveram que se estruturar de fato como movimentos, e surgiram daí debates sobre, então, orientação sexual, né, porque antes não havia nem esse conceito de orientação sexual, que é sexualidade, não era uma coisa discutida abertamente aqui no Brasil. E hoje a gente está na terceira onda, que foi quando nós partimos para o meio acadêmico, quando começou a se fazer estudos sobre gênero, e a gente traz esse debate para a galera na internet, na sala de aula ainda é muito problemático por todas essas questões éticas e morais que as pessoas impõem, né, em cima do tema. Mas, tipo assim, o movimento brasileiro, ele foi basicamente criado mesmo, assim, abertamente falado a partir dos anos 80 ali. Mais ou menos. Eu acho que é importante, né, Maicon, falar um pouquinho da questão da parada, né? O Maicon até tinha citado um pouquinho a conquista da parada gay, né? Que é a antiga, na verdade, o nome, né? Mas que foi uma conquista de, na verdade, exatamente estabelecer que o movimento pudesse ser visto, né? Acho que podia nós falar um pouquinho sobre isso, o que tu viu nessa conquista. Claro, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Assim, sobre a importância das paradas, primeiro entender, como o Thomas estava comentando, o movimento LGBT ele tem um marco inicial, que é a rebelião de Stonewall Inn, que é uma espécie de bar que ocorre em Nova York, no finalzinho dos anos 60, e é a partir desse movimento, ou seja, dessa ação de rua, que nasce as primeiras paradas, isso nos Estados Unidos, elas são trazidas para o Brasil. É claro, um pouco mais tarde, né? Porque temos que lembrar que esse período é um período um pouco mais complicado para o Brasil, onde a gente estava experimentando o regime militar. Então, avanços sociais ocorrem dentro desse contexto de repressão, então ocorrem bem limitados, mas mesmo assim, nesse cenário que surgem as paradas. Hoje a parada, ela ganha um caráter praticamente
essencial, principalmente porque em 2018 a gente elegeu um governo que abertamente ele se posiciona contra qualquer perspectiva de avanço. Quando a gente fala de avanço, é conceder o óbvio, que é o direito de uma pessoa de exercer a sua orientação sexual, bem como a sua identidade de gênero. O direito dela de ser quem é, que é básico, não tem como pensar, viver a sociedade sem isso, né? Então, as paradas ganham esse aspecto porque nas paradas e que a gente consegue que várias camadas, como lésbicas, transexuais, gays, acabam se reunindo, ou seja, nós temos um senso de coletividade e é a partir dessa coletividade que são feitas pressões para mudanças. Porque se nós temos um governo que é abertamente contra, ou seja, que dá a entender que não vai fazer nenhum movimento com a máquina pública para evoluir, é só nas paradas que tá as forças restantes que vão fazer pressão. Então, hoje o Rio Grande do Sul tem 2 paradas, que é a parada de luta e a parada da diversidade, que em momentos comuns ocorrem em 2 períodos do ano. Acho que na pandemia vai ocorrer, diante da pandemia ocorre hoje, esse ano mais tarde. E elas têm essa importância, pressionar o governo para que a gente consiga, óbvio, políticas públicas de saúde, de legislação, de identidade, para que as pessoas sejam quem são. Paradas hoje são essenciais. E uma razão de orgulho. A de São Paulo, se eu não me engano, figura entre as maiores do mundo. E a de Porto Alegre, aos poucos, que já está há 20 anos, vai ganhando corpo. É uma peça-chave para que o movimento continue o seu avanço. Um avanço na questão dos direitos sociais, né? Principalmente nessa questão que nem nós falava da busca, né, que as pessoas tiveram, consolidando, né, através da legislação, a garantia de questões mínimas, né? Então, a gente podia falar um pouquinho dessa questão, inclusive, da legalização do casamento, né? Da questão, por exemplo, agora, ultimamente, a gente teve a legalização da doação de sangue, que eu lido muito com isso também, e o pessoal que era ligado ao movimento LGBT não podia doar porque era considerado grupo de risco, né? E aí a gente ficava meio assim, sem saber como lidar com isso na saúde, né? Porque era uma exclusão que a gente fazia das pessoas, né? Não é porque a pessoa é LGBT que ela vai ser contaminada, né? E parece que daí as pessoas eram já rechaçadas porque o seu sangue não prestava, né? Era mais ou menos assim. E justamente uma população que é solidária, né? Uma população que eu digo de pessoas que integram com um olhar mais humano, até por essa questão da busca da identidade, que nem o Marco estava falando, as pessoas resgatam muito mais, né? A questão da solidariedade e da compaixão com o outro, né? Então, muitos queriam doar e a gente não podia aceitar quando às vezes o ônibus vinha, a gente tinha grandes dificuldades. E a outra questão que eu coloquei é direito ao nome social, né, Caio? Acho que a gente podia falar um pouquinho também sobre isso, né? Passar um pouquinho a palavra para o Caio, porque o Caio tem uma experiência na ajuda, né? Através do movimento que foi criado na região, o Caio tem muita experiência em ajudar as pessoas, né? Inclusive na mudança do nome, no que as pessoas têm direito. Vamos lá, Caio. Boa noite a todos. Assim, ó, para mim também foi muito difícil, né? Chegar hoje até aqui, até porque eu também custei muito a me conhecer, né, a me aceitar. Quando eu cheguei e disse assim, não, tem algo de errado comigo. Fui atrás de médico, né, psicólogo, e aí, através dele e do meu médico, né, eu descobri que eu era um transgênero, né. Eu me via como um menino. E aí eu fui atrás. Como é que funciona? Como é que é? Como é que eu troco o nome? Como é que é o tratamento? Aí eu fui atrás primeiro do nome. Poxa, eu tinha um nome bonito, né, que meus pais me deram, mas eu não gostava nem que me chamasse. Eu só me chamava pelo apelido, né? Aí um dia fui no cartório. Fiquei no cartório, né, perguntei, quero trocar minha certidão de nascimento. Aí a moça me deu um valor. Aí eu disse assim, tá, e se a pessoa não tem condições, como é que fica? Não, a gente faz um documento em mãos aqui para ti, te deixa isento, tu não paga. E eu, saí realizado de lá. Né? Levei os papéis que ela pediu, entreguei tudo no outro dia, direitinho, né? Levou uma semana,
já veio minha certidão de nascimento, o nome atualizado que eu queria, né? Então, depois disso, eu disse, eu quero ajudar também as pessoas, assim como eu não sabia, tem mais pessoas que não sabem, né? E comecei a divulgar, e comecei a comentar com as pessoas, e fiz um canal, né, ali explicando como é que era, como é que não era. Foi que aí eu vi que muita gente começou a me procurar. E aí, não, a gente começou a dar assessoria a isso, né? Porque é um monte de burocracia, né, de documentos, né, as vias negativas que tem que tirar. E aí a gente pensou assim, eu e a Ângela, vamos ajudar esse pessoal, porque muitas vezes não vai ter nem condições de tirar um xerox, ou talvez acesso à internet. E as pessoas vieram até nós, né, aqui no nosso comércio, e aqui mesmo a gente começou a ajudar as pessoas a arrumar o nome, a certidão de nascimento, o CPF, o título. O título, para mim, foi o primeiro que eu fiz. Para mim, é o primeiro ano que eu vou votar para ficar realizado, né? Porque foi o primeiro documento que eu consegui mexer. Então, e ali comecei o processo, né, comigo, e muitos iniciaram junto comigo também, né? Isso, pelo nome, né, a razão social, né, como cidadão, né, poder votar hoje como Caio Janré, né, e através de mim, graças, né, eu digo a Deus, né, a medicina também, né, me ajudou bastante a entender também que eu achava que não precisava ir no médico, eu achava que eu estava muito bem comigo, e na verdade o meu interior é que não estava. E através disso eu consegui chegar hoje aonde eu estou, né? Que eu era uma pessoa bem depressiva, eu não tinha vontade de nada, né? Minha mãe não me entendia, a minha esposa não me entendia, eles tentavam me ajudar, mas não achavam o motivo, né? Graças a Deus hoje eu conseguia a chegar até aqui. Deixa eu perguntar para vocês, de repente, a Cecília, né, falar um pouquinho também de quais foram as dificuldades maiores, assim, a partir do momento que vocês identificam, né? Eu vou dizer, assim, que alguns, o Thomas eu acompanhei bastante, né? A Rose também, no tempo para cá, bastante, assim, mas o Caio, no tempo para cá, a Cecília, a gente acompanha desde pequena, né? Amiga da Mari. Mas, assim, o que mostrou para vocês, assim, um momento mais crítico para vocês na hora que vocês buscaram, né, a realmente se identificar com o jeito que vocês quisessem viver, com a sexualidade que vocês escolhessem, né? O que marcou para cada um de vocês? Acho que isso é importante na fala de vocês. No momento, a gente eu participei do casamento da Rose, foi um dos momentos mais lindos que eu já presenciei, né, da minha vida até agora. Então, assim, a gente sabe a legalização do casamento, né, Caio, foi importante também para isso. Muito. O Michael também, né, tem companheiro que, né, vivem como um casal normal da sociedade, né, porque o normal hoje para nós é ser feliz, independente do sexo, de quem a gente escolhe, a gente tem liberdade para escolher como a gente gostaria de viver, né? Então, assim, e vou dizer que é uma dificuldade tremenda as pessoas entenderem isso, porque o preconceito é enraizado dentro de nós, né? Isso vem na sequela cultural e histórica, né? Teoricamente. E que a gente vê hoje famílias LGBT muito mais felizes, inclusive com filhos, né? Que a gente tem um exemplo, a Rose mesmo já tem uma filha adotada, pode depois nos dar um relato, da questão que a felicidade independe da questão da escolha sexual de cada um, né? Então, essa é uma coisa que as pessoas interferem muito ainda, né? E com essa questão da presidência, isso ficou escancarado, as pessoas se acham no direito, né, de ofender, as pessoas se acham no direito de estar escolhendo, né, quem é melhor para quem. Tem uma dificuldade tremenda hoje da sociedade em saber que a gente precisa viver uma democracia real, né, onde as pessoas tenham os seus direitos de escolha, porque o nosso direito ele não pode interferir no direito ao outro, mas isso não significa que tu possa dar pitaco na vida pessoal das pessoas, né, e a gente vê abertamente nas redes hoje esse enfrentamento, né, principalmente pela questão sexual. Então, eu queria saber de vocês, que eu acho que é interessante, até para quem está nos escutando e que ainda não conseguiu, né, ter esse momento consigo mesmo, porque eu sei de muitas pessoas que precisam, né, de orientação para poder se definir, inclusive, né, sair da depressão,
mudar de vida, escolher, né, o seu caminho. Então, não sei se a Cecília quer começar, Cecília. Pode ser? Claro, posso começar. Bom, considerando que a gente vive numa estrutura extremamente homofóbica, essa semana a gente comemorou o Dia Internacional contra a Homofobia, dia 17 de maio. Esse dia ele marca a retirada da homossexualidade como doença da lista da OMS. Então isso já fala muito. Isso aconteceu, sabe em que ano? 1990. Pensa, 8 anos antes de eu nascer. É muito recente. A gente está comemorando 30 anos esse ano disso. Então, a partir disso, a gente já pode ter uma ideia do quão problemática é a estrutura da nossa sociedade em relação a isso. Isso afeta muita coisa. E reparem que eu falei da homossexualidade, porque a transexualidade só saiu da lista em 2018, 2 anos atrás, sabe? Então, a gente tem um longo caminho para avançar, mas nos últimos 30 anos, mais ou menos, a gente está cada vez conseguindo mais coisas, mais direitos para formar um espaço mais acolhedor para todas as novas gerações. Eu acho que a minha geração já é privilegiada em algumas coisas que as gerações 10 anos mais velhas que eu não são. Então, assim, talvez, provavelmente, tu perguntou qual foi o momento mais crítico, assim. Acho que a adolescência é sempre um momento crítico para todo mundo, né? Acho que para pessoas heterossexuais, cisgêneras, já é complicado. Então, para uma pessoa LGBT que está se entendendo no mundo, é sem dúvidas muito louco, assim, o sentimento de olhar para os lados e ver, assim, não estou me encaixando. Todo mundo é hétero. Para onde eu olho, todo mundo é hétero. E isso também está mudando, graças a Deus, graças ao bom senso e tudo mais das pessoas, da luta de muitas pessoas e coletivos. Então, a adolescência foi complicada pela falta de... Eu fui ter algumas referências ali mais com 15 anos, mas até os 15, assim, foi bem sofrido não ter referências, olhar assim, eu posso ser feliz com uma mulher, sabe? Esse sentimento, eu posso ser feliz sendo quem eu sou durante a minha vida. Eu não tinha essa perspectiva porque eu não via pessoas como eu. Então, a partir de certo momento, eu passei a ver, eu passei a me informar e a vida foi muito melhor quando eu comecei a ver isso, sem dúvidas. Uhum. Tá bem, não sei quem quer falar um pouquinho. Maicon, quer falar pela tua experiência? Eu estou aproveitando e olhando, antes de tu falar, Maicon, eu estou aproveitando e olhando aqui que tem muitas pessoas, aqui a Yara dizendo, gente maravilhosa aí, né? A Yara estava na performance do filho dela antes, né? Ela disse que em seguida ela já ia entrar com a gente aqui, né? Muitas pessoas aqui participando com a gente e compactuando desse momento aqui importante, né? Tá bom, Maicon, vai lá. Assim, novamente, eu fico muito feliz com esse espaço, porque, como a Cecília estava contando, até pouco tempo atrás, e literalmente até pouco tempo atrás, todos os avanços de nós estamos aqui, da gente estar discutindo orientação sexual e identidade de gênero, eles não existiam, né? Eles eram ridicularizados. Essas características, essas identidades eram ridicularizadas, né? Então, sim, antes de falar do meu ponto crítico, acho que é falar sobre o momento até onde chegamos. O Brasil, mesmo que por vias não tão desejáveis, porque é uma via mais judicial, ele criminalizou a LGBTfobia, né? Então, enfim, a gente queria que fosse um processo de apoio da população, que houvesse votação no Congresso, tudo, mas o fato de uma instância judicial como a Suprema Corte, como o Supremo Tribunal Federal, criminalizar, equiparar essa conduta ao racismo e punir com a severidade da lei de racismo é um avanço sem precedentes. Então, eu hoje, quando amanheci, no meu Facebook apareceu uma lembrança onde eu escrevia que eu estava me sentindo emocionado com a fala do Dias Toffoli, onde ele dizia que todos nós merecíamos proteção e éramos bens jurídicos invioláveis, ou seja, ele reconheceu nossa existência. A fala do presidente da Suprema Corte acho que não tem como descrever a emoção do momento, né? Então,
eu fico muito feliz que o Brasil tenha avançado nesse ponto, né? Embora a gente ainda tenha muito chão para caminhar. Mas a respeito do meu ponto crítico, como a Cecília bem falou, a gente vem de uma geração que não teve referência, né? Minha referência para um homem gay era os personagens, o estereótipo padrão, que era ridicularizado, que não tinha vida, que não tinha projeção, ou era uma associação à promiscuidade, à falta de cuidados, à falta de saúde, então era só isso. Seja na mídia nacional, na TV, seja em filmes que vêm de fora, né, em culturas que a gente absorve. Era isso, então eu cresci, de certa forma, com certa repulsa, porque a cultura dizia que, enfim, o que eu senti era errado, né? Então, um ponto crítico foi ver que grande parte da minha família pensava assim. E embora isso pesasse em mim, enfim, fosse dolorido, se a gente problematizar, a gente vai perceber que eles também eram afetados por essa cultura, né? Então, acho que um ponto crítico vai ver, por exemplo, que meu pai tinha uma perspectiva extremamente machista e homofóbica. Mas eu tive a sorte de ter uma mãe que foi incrível. Então, falando nisso, beijos, mãe. Ela foi limpar. Então, foi maravilhosa ao apoiar e tratar com naturalidade o que era natural. Acho que meu ponto crítico foi perceber que não havia referência para mim, que eu precisaria criar uma referência ou buscar pessoas que estavam fazendo o mesmo. E, ao mesmo tempo, foi maravilhoso saber que haveria quem estaria ali do meu lado para tratar com naturalidade o que é natural. Então, esse foi meu ponto crítico. E, novamente, avançamos muito. A gente tem muito que comemorar. São bons tempos. Imagina, até 1990 éramos doenças. Uhum. São bons tempos. A gente vem evoluindo. Com certeza. Mandar um beijo para tua mãe, Michael. Tua mãe é uma pessoa muito especial, né? Dá um É beijo. incrível. Rose, fala aí um pouquinho. Bom, primeiro eu queria fazer só uma referência ao que o Michael falou ali, né? Eu gostaria de fazer um elogio ao Michael, porque o Michael foi meu aluno, né? Eu confesso que eu nunca percebi a orientação dele, mas que o Michael era muito reservado. E eu acho que realmente a questão da família é muito forte, né? Eu conheço a mãe dele também há muitos anos. Também acredito que antes dele nascer eu conheço a mãe dele, antes do nascimento do Michael. E é muito legal quando a gente vê essa gurizada. Vou usar o termo que a gente usa no meio LGBT, sair do armário. Ter forças, coragem e dar cara a tapa como vocês fizeram. Eu posso dizer que na minha caminhada, vocês não eram nem nascidos. Eu estou há 32 anos nessa caminhada de luta no mundo LGBT, no mundo onde eu não tinha referências, como o Michael está falando também. Eu não tinha referências, aqui em Charqueadas não tinha referências. Né? Eu nunca me espelhei em ninguém. Eu apenas, quando me descobri, efetivamente, porque, na verdade, isso surge desde criança. A gente tem sinais que tu só vai conhecer e identificar quando tu é adulto. Nem na adolescência tu não identifica esses sinais. A tua fase adulta que vai te mostrar que aqueles sinais da infância já mostravam a tua orientação sexual. E foi muito difícil. Eu confesso para vocês que foi muito difícil. Há 32 anos atrás, com 18 anos, 19 anos, assumir não é uma palavra certa, não é uma palavra oficial, porque ninguém assumia nada nessa época, na verdade. A gente vivia, como eu disse, a noite nos beneficiava. Por quê? Porque a gente podia ir para festa, a gente podia sair, a gente podia dançar, a gente podia curtir. E o namorar nunca era como é hoje. Hoje, qualquer um pode passear na rua de mão dada com seu companheiro ou sua companheira sem uma agressão. E então, eu vivi todo esse momento difícil dessa transição que o Michael falou e que o Thomas falou também nessa explanação de vocês com relação ao tempo, né? De quando veio essa história, de quando essas siglas surgiram, de quando os movimentos aqui no Brasil começaram. Parada LGBT, eu fui acompanhar agora, uns anos atrás, há 7 anos atrás, quando a Angela me disse assim, vamos na parada, eu nunca tinha ido. Eu frequentei muitas casas em Porto Alegre, noturna,
casas de respeito, casas de qualidade, sem promiscuidade, porque eu também não curto esse tipo de coisa. Então, assim, ó, a gente tinha poucos lugares para ir que nos representasse. Charqueadas nunca teve nenhum local que eu lembre, assim, talvez o bar do Xandinho, talvez uma época, um outro bar em General Câmara, onde a gente se sentia à vontade. Uma coisa que a gente não teve aqui, talvez um local em Charqueadas que teve um terceiro banheiro, sem ser o masculino, sem ser o feminino, para quem se identificasse, um banheiro unissex, né? Porque isso, qualquer um de vocês, provavelmente, alguns, né? Talvez o Caio, talvez o Thomas, tiveram problemas para ir no banheiro na fase de transição, né? Então, é muito difícil. Essas pequenas questões é que marcam a vida da gente, né? Então, eu acho que as pessoas têm que começar a perceber isso, ver que nós somos pessoas, que nós temos um coração, nós temos uma relação com a vida, com o mundo, com a sociedade. Eu posso dizer que eu sou muito feliz porque eu fui muito bem aceita pela sociedade Charqueadas. Isso eu posso dizer. Eu estou há 26 anos na comunidade São Miguel, na escola São Miguel, e eu sou muito respeitada dentro da comunidade. Nunca ninguém levantou nada sobre a minha vida particular. Eu sou muito respeitada porque eu criei esse respeito dentro da escola pelo meu caráter, porque eu acho que é isso que a gente tem que ter, caráter, né? Não é a nossa sexualidade, a nossa orientação sexual que vai dizer o que nós somos, e sim o nosso caráter. Isso é básico. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar para a vida toda. Essa é a minha experiência de 32 anos, é muito difícil. Família ainda é um momento muito difícil. Confesso para vocês que é um momento difícil, ainda dentro desse tempo que eu tenho essa vivência. E para mim é muito difícil falar sobre isso também, né? Muito difícil. Fico feliz por vocês que têm pais que estão ao lado. Eu, tipo, a Cecília, a Mari é um mulherão. Não posso dizer um palavrão aqui, né? Então, a Mari é espetacular, né? Eu sou muito fã da Mari, porque a Mari é uma mulher que apoia a filha dela, né? Apoia, está do lado, Mães pela Diversidade. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu gostaria que todos os pais, todas as pessoas que estão assistindo a live agora, e pais que entraram nessa live, ou que não entraram, que vão assistir depois, que possam ser pais amorosos, carinhosos e respeitosos, que venham acolher os seus filhos. Seus filhos não vão para a rua, que possam ficar dentro de casa, do lado do pai e da mãe, ou seus avós, seus tios com quem eles são criados. Isso é muito lindo. Parabéns para a Yara, também mãe do Maico, que também é uma mãezona, isso é muito legal. Fico muito feliz por isso. Olha, tem bastante gente aqui na nossa live, tá? Tem até a Rosa Leandro, minha colega vereadora lá de Nova Hartz. A gente faz uma dupla, eu e a Rosa. A Rosa está sempre participando aqui, lá do Paranhana, né? A esposa do Caio colocou aqui a questão do grupo, né? Da luta, né? Do movimento Juntos LGBT, tem feito um trabalho bem interessante, né? Que tenta entender e compreender a simplicidade de ter filhos também, né? De poder estar pactuando numa vida, que nem eu disse, normal, né? Não tem por que não ser normal em relação a tudo isso, porque a gente que lida com pessoas sabe da dificuldade das relações, da normalidade como a sociedade foi constituída, né? A gente esconde a violência sexual que as mulheres passam nas relações hétero muito, né? A gente está perdendo muito ainda também na violência. Até teve um comentário, né, Mike, que apesar da luta, o Henry Freitas colocou aqui que apesar da luta positiva, mas a gente ainda sabe que a cada 16 horas um LGBT assassinado comete suicídio, né? Então isso é muito sério ainda entre nós, né? Os tempos são melhores, mas ainda a gente precisa, né? Então acho que está cometendo, pelo menos tem uma questão, vocês falaram da história, o Thomas colocou que quando começou a história de aparecer mais, foi quando apareceu o HIV, né? E eu me lembro bem porque eu estava fazendo medicina nessa época, eu estudava em Rio Grande era uma cidade portuária, né? Então a gente tinha uma ala toda do hospital que foi referência, inclusive, para o mundo, né? O setor de HIV, eu tive a oportunidade de passar por ali.
E ali eu comecei a entender um pouco o mundo LGBT, né? Porque como todas as coisas que aparecem no cotidiano da nossa humanidade, que nem o coronavírus que está agora, e mostrando tudo aquilo que estava escondido, naquela época o HIV mostrou também toda a discriminação que os homossexuais, né, passavam, né, os trans passavam, era horrível a situação, era vergonhoso, inclusive as pessoas tinham vergonha de, até nós os estudantes, eles escondiam o rosto, sabe? De tanto que era o rechaço da sociedade com o pessoal LGBT. Então, assim, o HIV também não foi de todo ruim. Na verdade, a partir daquele movimento, foi quando existiu uma força no movimento LGBT na conquista dos seus direitos, né? De não ficar mais escondido, né? Como as pessoas se colocavam. Então, foi um momento muito duro, assim. Eu me lembro bastante, eu era estudante de medicina, acompanhei durante 4 anos, né? Esse pessoal todo e conheci muito sobre isso. Eu acho que desde ali comecei a me preocupar em relação a essa discriminação, né, que as minorias passavam na questão da sexualidade, muito importante. Então, para nós é uma, como também é, né, Caio, a questão, por exemplo, hoje nós não temos um serviço de apoio, né, para quem quer ter uma outra orientação. A gente não tem, né, Thomas? A gente teve dificuldade, não tem um serviço hoje. O único serviço que tem de alteração de gênero, por exemplo, de sexo, é no clínicas, mas que é deficitário ainda. A gente não tem uma linha de cuidado, né, que os municípios consigam chegar até lá, tem toda uma dificuldade. Então, a gente tem várias coisas para nós melhorar ainda muito. Na área da saúde, principalmente, né, nós precisamos ainda evoluir bastante. Passar para o Thomas, tua lembrança da questão mais crítica. Eu acho que, tipo, eu não saí do armário, eu fui puxado pra fora dele, né? Tem essa questão aí. Minha mãe uma vez chegou em mim e começou a me fazer questionamentos e meio que eu fui obrigada a sair naquele momento. Não que eu já não estivesse pensando sobre isso, e foi até daí que eu tirei a ideia pro meu projeto, que a internet me ajudou a me descobrir. Porque foi a partir dela que eu tive acesso a várias informações que eu não teria sem ter um computador, sem ter internet. E do momento que eu comecei a perceber o que eu era, eu comecei a pesquisar ainda mais sobre as coisas. E a minha mãe um dia percebeu que eu andava um pouco mais diferente do que eu já era. E daí ela me puxou para fora. Foi bem intenso assim no começo, mas graças a Deus a gente conseguiu conciliar todos os nossos pensamentos. A minha mãe, ela é uma pessoa muito incrível e que hoje ela levanta a bandeira junto comigo, sabe? Tipo assim, foi muito interessante ver o processo de evolução da minha mãe também, dos meus pais. Eu não posso reclamar da minha família porque eles sempre me apoiaram muito, assim, embora tenha tido um pequeno atrito no começo, eu sentei com eles, expliquei tudo direitinho, porque eu acho que é muito importante também a gente dar uma chance para os nossos pais, para os nossos familiares, porque são coisas com as quais eles não estão habituados. Então a gente precisa chegar a ser didático, explicar como que funciona. Mas eu ainda acho que não foi isso que mais me deixou para baixo ou que tenha mais mexido com a minha cabeça, assim. Foi mais o fato de ter que todo dia ter que dizer quem eu sou, sabe? E insistir que eu sou essa pessoa. Porque o cara da padaria tá olhando para ti e tá dizendo que tu não é essa pessoa. E aí tu tem que falar para ele, não, eu sou. As pessoas não podem definir quem a gente é. Que é por isso que é muito importante a gente conversar sobre sexualidade e identidade de gênero, que são duas coisas diferentes, que não estão correlacionadas e que talvez não exista um sinal que vai surgir na tua infância ou na tua vida adulta, e o máximo que tu pode fazer é conversar consigo mesmo, assim, para chegar a essas respostas, né? Essa questão do trabalho, por exemplo, muito currículo eu tive que entregar com 2 nomes, um deles não era meu de verdade, sabe? Porque, infelizmente, a gente não pode simplesmente botar o nome social enquanto não estiver retificado o teu nome junto à Receita Federal e tudo mais, tu tem que botar teu nome social e teu nome de registro, né? E é humilhante, assim, porque todo mundo vai olhar para ti e vai ficar se questionando quem é essa pessoa, o que ela é, sabe? E tem que passar por isso diariamente, explicar para todo mundo para quem tu entrega um currículo, para quando tu vai pagar uma conta ou assinar um contrato, alguma coisa do tipo, tem que ficar explicando todas essas coisas e sofrer esse abuso que as pessoas fazem, sabe? De acreditar que elas estão em total posição de julgar quem tu é e definir quem tu é. Acho que foi a parte que foi mais desafiador, assim, para mim, sabe?
Olha só, Caio, a Rosa já está perguntando aqui para tua esposa como é que é o movimento esse que vocês construíram em Charqueadas, que ela já quer levar lá para Nova Hartz. Olha aí, ó, já vamos começar a expandir no estado, né? A gente tem uma referência aqui também, bem interessante, Vamos, que é a nossa deputada Maria do Rosário, né? Vocês sabem que a Rosário tem um grupo muito pesado nessa questão da discussão LGBT, né? Ela tem uma assessoria, inclusive, que o pessoal participa do movimento social. Tem outros deputados também da esquerda que trabalham muito com essa questão LGBT, mas a Rosário acho que foi a primeira, né, desde a juventude já que vem construindo isso, né? A Rose participa do mandato dela e sabe bem intensamente. A Rosário vibra muito com as conquistas, né, do movimento LGBT e está sempre buscando, eu vejo, instigando os assessores para que isso qualifique, né? Até essa questão da saúde, agora a pandemia está tomando conta um pouco da pauta, né? Mas essa questão da sim, linha de cuidado, por exemplo, LGBT, a gente vai ter que fazer daqui a pouco uma conquista ali por dentro até do mandato, eu já disse para ela sobre isso, de melhorar essa linha de cuidado a nível nacional, né? Porque se a gente puder trazer uma discussão, vamos ajudar também todo o povo aí do Brasil, né? Que a gente sabe que precisa muito, né? E para ti, Caio, qual foi o momento mais crítico, assim, que tu começou a falar no início um pouquinho sobre isso, né? Mas o que que te marcou mais, assim? sim. Um pouco foi como eu digo, primeiro até contar para os pais, né? Depois a reação deles, né? Porque no início é difícil para eles. E eu digo isso hoje, né? Eu tive muita paciência, porque até ao longo assim, do tempo, eu achava assim, que eles tinham que aceitar, que eles tinham que engolir aquilo ali, né? Aquela situação. Mas eles também não sabiam como lidar. Porque, além de eles não saber e não entender, né? Eles têm medo. Todos os pais têm medo. Em situação, como é que o fulano vai tratar meu filho? Como é que o vizinho vai ver meu filho? Será que vão judiar do meu filho? Será que vai conseguir serviço? Será que não vai ser discriminado? E a maioria dos pais um pouco tem medo disso, né? Então, que nem eu digo assim, no início foi muito difícil, né? Mas quando eu disse assim, mãe, eu vou fazer um tratamento hormonal e eu quero ter um corpo mais masculino, eu quero ser quem eu sempre me vi. No início ela não entendeu, né? Mas depois ela começou a evoluir junto comigo conforme eu ia fazendo o tratamento, né? Hoje, que nem eu tenho assim só agradecer a ela, né? Porque minha mãe é uma pessoa que de muita garra, de muita luta, né? E me ajuda bastante, né? Hoje ela está disposta a ajudar as outras mães que não entendem, né? E isso eu tenho o maior orgulho dela também tentar ajudar as outras mães a entender, né? Que nem ela disse, foi com amor que tu fez eu entender, e é com amor que nós temos que fazer outros entender, né? E, e a luta, né, que nem eu digo, quando eu resolvi fazer o grupo, é que eu vejo muita dificuldade de muitos adolescentes em questão, assim, de como falar com a família, né? Porque a família já tem um certo preconceito, né? Ou um preconceito, porque muitos não entendem. Então, hoje eu vejo assim, ó, o que nós vamos fazer, né? Claro, teve essa pandemia, era fazer umas palestras, conversar, pegar a equipe pessoal, vamos falar, vamos pegar um médico, vamos pegar um psicólogo, vamos pegar pessoas, né, do grupo, vamos contar nossas histórias, vamos, sabe? Com calma, com carinho, com amor, para eles entender, sabe? Porque eu conquistei, né, a minha mãe, né, que hoje é órfã do pai, e ele também, né, ele não está aqui, mas ele entendeu na época, né? Então, é dessa forma que eu vejo, nós não vamos, todas as pedras que nós recebemos, nós vamos montar um castelo. E é assim que eu vejo que a gente vai ter que fazer o grupo Encharqueadas. Apesar de nós receber pedras e pedras e ser xingados e humilhados, disso tudo nós vamos tirar uma coisa muito boa ainda, né? Eu fico muito triste quando alguém se suicida por causa de certos motivos aí de aceitação da família,
né? Isso aí a gente vai bater de frente, nós vamos lutar contra isso, nós vamos poder ajudar, assim, de todas as formas, né? De todas as forças. E que nem eu digo, sozinhos a gente consegue um pouco, mas se tiver mais gente, e mais gente disposta a nos ajudar, a nos unir, e agarrar na nossa mão e dizer estamos juntos, será melhor, com certeza. Eu queria aproveitar já e passar para Cecília. A Cecília acho que já viu lá no grupo da live, tem uma pergunta para ela que o Bahia fez, tu viu? Mim? Não, eu não estou olhando. Então vamos te dizer aqui. Dá uma olhada. Eu vou te dizer aqui. Mas eu queria já passar para o tema, né? Nós temos duas coisas ainda para falar que nós tinha estruturado. Uma delas tinha deixado por último apoio familiar, mas como o Caio já fez a fala, eu acho importante a gente já entrar nisso, porque eu acho que é importante falar desse preconceito, né? Teoricamente, que a gente está falando, que é carregado nas famílias, porque a nossa sociedade ela é feita uma sociedade patriarcal, né? Então isso é da história do mundo, né? Então a gente precisa entender um pouquinho, né? Essa questão de onde vem. A pergunta para a Cecília é sobre isso. Tu leu a tua pergunta aí? Sim, vou ler aqui para todos terem acesso também. E a gente já passa para essa pauta exatamente do apoio da família, né? A Yara está dizendo aqui, tragam as mães, né, para construir na live que ela coloca ali no grupo, convidem todas as mães para reforçar, né, esse movimento. Acho que isso é até eu já venho falando com a Mari, falando com ela, que eu acho que as mães da diversidade têm que ter o apoio aqui no núcleo local para a questão do movimento LGBT. Eu acho que já passou da hora, inclusive, né? Até acho que já deveria estar nisso, até para conquistar mais, né? E saber entender, inclusive porque isso não tem a ver com cor, com raça, com classe social, né? Quem acha que está longe de ter um filho com graves problemas, acaba tendo um filho daqui a pouco com suicídio, né, Caio? Então, assim, a gente tem muito essa questão do preconceito enraizado ainda, que vem de vários lugares. Então, vamos deixar a Cecília... Tu lê a pergunta, Cecília, aí? Li, aqui. A pergunta é, Cecília, antigamente a sociedade era mais fechada e o preconceito era estabelecido de forma geral. Hoje, com a sociedade mais aberta, de onde vem o preconceito? Igreja, escola? E dá para identificar melhor o setor da sociedade? Olha, gente, é em todos os setores, assim. Não tem como a gente dizer tal lugar não vai ter, porque é o que a gente estava falando, é uma estrutura que está começando a mudar recém e que nem todos os âmbitos da nossa sociedade foram atingidos ainda, infelizmente. Eu vi uma discussão esses dias sobre direito dos LGBTs à crença e à religião. E não, claro, tem religiões que aceitam se formar, não é meu local assim para falar porque eu não tenho religião, nunca convivi, mas existem pessoas evangélicas, cristãs, enfim, que acreditam naquilo, mas que não podem se dar o direito de estar naquele local porque é um local que faz mal para eles. Tem que dar uma curva nessa fé, porque por todas as questões. Escola, nossa, gente, eu estava pensando hoje no que falar na live, eu estava lembrando que, nossa, quando eu era criança tinha bullying na escola. Ali, terceira, quarta série, eu super sofria bullying. Então, isso foi, sei lá, 2008, talvez. Isso, 2007, 2008. E tinha um bullyingzinho ali que eu não me abalava tanto, mas era pesadinho. Não sei hoje nas escolas, assim, como que tá, porque não é um ambiente que eu frequento. Mas trabalho, tem toda a questão que o Thomas e o Caio estavam falando, de procurar trabalho. Às vezes a gente consegue um trabalho, mas com a condição de não falar sobre o assunto. Quando eu namorava, assim, era muito, muito louco, assim, que eu trabalho no apartamento da minha chefe, então às vezes vinha o neto dela e começava a perguntar da minha vida, perguntar, e aí eu ficava aqui, ó, só desviando de todas as perguntas. E ele, uma criança, assim, 6 anos, ele me perguntava: ô tia, tu namora? E na época eu tava 1000 paixões e tal.
E eu falava, não tenho tempo. Inventava uma desculpa e, enfim, sempre evitava o assunto com a minha chefe e tudo mais, evito até hoje. E eu não posso dizer assim que tem um setor da sociedade que não... até a saúde, nossa, a saúde é super complicado para mulheres lésbicas. Eu vejo muito, eu sinto muito, assim, a parte de ginecologista, gente, as ginecologistas não estão preparadas para receber uma mulher lésbica no consultório. No momento que eu falo isso para elas, elas mudam a feição, já não querem examinar, não querem fazer Papa Nicolau, não querem pedir exames. Eu fui numa ginecologista que ela não me pediu exame para IST, gente. Porque ela falou, não, tu é lésbica, não vai pegar nada, fica tranquila. Acreditem, gente. Então, e outros setores, enfim. Ai, gente, se eu ficar falando cada coisa que só eu experienciei em cada ambiente, a gente vai ficar aqui mais 1 hora. Então, assim... Eu queria te contar... Tem coisas menos violentas, mas ainda que afetam, são violências indiretas. Essa questão da saúde, até nós estava comentando aqui, eu vi o pessoal falando que realmente a saúde está muito distante de atender a população, né? E eu tive uma experiência bárbara, fui pós-graduada no Madre Pelletier, né? Eu cheguei lá e conheci exatamente o que é o mundo feminino homossexual, né? Porque lá a gente tem a vivência nua e crua, né? Do potencial todo, de tudo que possa imaginar acontece dentro de um presídio, né? Então, imagina um presídio feminino. Eu sempre digo que as mulheres são mais terríveis ainda, né? Então, eu me lembro que o dia que eu cheguei lá, elas falaram um palavrão que eu não posso falar aqui agora, dizendo que era importante ter uma doutora para cuidar delas, não sei o quê, né? Mas tentaram me amedrontar no primeiro momento, e aí eu só olhei para elas assim, bem, vocês que sabem, né? Ou eu posso ir embora, né? Dou meia volta, ou posso cuidar exatamente do que vocês querem que eu cuide, né? E ali eu aprendi a fazer todo, né? Essa questão da história, da parte psicológica, né? Porque as relações exatamente são as mesmas, né? Tu precisa tratar clinicamente da mesma forma, inclusive, né? Até com potencial maior. Então, tá, vamos falar da Rose agora, que eu sei que a Rose se emociona quando fala essa questão familiar, né, Rose? Que é bem difícil, porque tu é de uma outra época que nem eu, assim, da mesma idade, né? Então, a gente sabe que nessa época foi muito mais difícil, né? Também, tudo isso. Vai lá. A minha época é muito difícil, né? Eu não tenho esse apoio que vocês têm, que essa gurizada tem. Mas eu preciso salientar que eu tenho muito amor, né? Eu tenho muito amor em casa. A minha família, meu pai e minha mãe são maravilhosos, né? E a gente precisa entender as pessoas mais velhas também. Nós precisamos ter essa sensibilidade e entender que nem todos vão agir da mesma forma. Assim como nós temos uma orientação, eles têm outra. Eles são de outra época, e eu depois de muito tempo fui entender isso e respeitar, né? Então eu acho que é assim que a gente tem que viver hoje, não impor nada, não exigir que seja diferente, porque é um outro tempo. Depois de um tempo eu percebi que brigas e esses atritos não valiam a pena, né? É melhor a gente ser feliz enquanto a gente tem os pais ao lado, do que transformar isso numa desunião ou numa briga que a gente não vá se encontrar mais. E isso não é o que eu quero para mim. Quero continuar amando meu pai e minha mãe, que são maravilhosos para mim, né? Eu posso falar da minha sogra, que é maravilhosa também, minha sogra e meu sogro, né? Que apoiaram a Angela desde o primeiro dia. Então, são pessoas que eu gosto muito também. Então, acho que é por aí. A gente tem que respeitar as pessoas, né? Se a gente exige respeito, da sociedade, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas que convivem conosco também. Assim como eu tenho familiares que estão do meu lado, que me apoiam, que o tempo todo, que dão carinho, que dão atenção, tem outros que nem convivem comigo. Não sei se é por esse motivo ou não, mas, enfim, a sociedade está aí para ser vivida,
a vida está aí linda, maravilhosa, estou com 51 anos, né? Vivendo plenamente a minha vida hoje com uma filha, uma esposa. Mas estão dizendo que estão aqui contigo, ó. Força e amor, Angela botou. Um beijo para a Angela. Aí, ó, precisa mais do que isso? Não, né? Então a gente tem que ser feliz. Estamos sendo felizes, né? Estamos felizes, isso que eu acho que é o mais importante. Eu queria só lembrar uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui, para lembrar, voltar um pouquinho lá no Caio da questão do grupo, né? Do nosso coletivo do Juntos aí. Desde que eu entrei no grupo, porque eu também faço parte do grupo, a gente começou a conseguir outras pessoas, outros profissionais para nos ajudar. Uma das pessoas que eu tenho muito carinho, que deu um total apoio ao grupo, é a Joana. Hoje, doutora Joana Silveira, filha da sua amiga Alda Silveira, que criou muito bem a sua filha longe de preconceitos. Então, a Joana hoje nos apoia o grupo, né, como advogada. Nós temos outros profissionais aí também que nos apoiam também. Dentro da publicação que eu fiz, na primeira reunião, alguns profissionais colocaram à disposição, psicólogos, eu não lembro mais, agora teve outros advogados que colocaram à disposição também, mais de um psicólogo para ajudar. Eu acho que é por aí. Eu acho que esse grupo, esse coletivo, a gente pode crescer, a gente pode evoluir. Inclusive, é um sonho trazer a parada para Charqueadas. E isso é uma coisa que nós iremos discutir a partir de um próximo momento, né? Eu falei isso na primeira reunião, o Caio deve lembrar, que a gente tem que trazer esse movimento para cá, mostrar para a sociedade que a gente existe, que a gente está aí, que a gente é profissional, que a gente é gente, nós somos gente, igual a todo mundo. E a gente só quer ser feliz, a gente quer ter o direito de andar na rua sem ser xingado, sem ser ameaçado, sem ser violentado, sem ser agredido. Simplesmente isso. A gente não quer nenhum direito a mais. A gente não quer ser melhor que ninguém. A gente quer ser apenas nós mesmos. Poder trabalhar num ambiente com respeito, com educação, né? Sem ser agredido por uma orientação sexual. Por nós gostarmos de uma pessoa que é igual a nós, né? Que não é o que a sociedade viveu a vida inteira, mesmo que tenhamos na história, né? Em outros momentos da história, momentos de relações homoafetivas em outros países, em outros tempos, né? Hoje, aqui, a nossa sociedade é completamente preconceituosa. Isso que a Cecília falou, que a escola ainda tem preconceito, tem sim, eu posso dizer que tem. Na nossa escola, na minha escola, na São Miguel, a gente trabalha muito isso para não ter, né? Eu já recebi relatos de muitos alunos me procuraram para falar sobre isso, sobre a questão da descoberta da sexualidade, né? Da sua orientação sexual. E eu acho que a gente já tem que abrir, tem que conversar, o professor tem que estar a par disso, né? A educação tem que estar trabalhando junto com outros profissionais, né? Com os psicólogos, com os médicos e com outros profissionais para trazer esse adolescente ou essa criança que já demonstra sinais, né, dessa orientação, para trazer esse adolescente, essa criança de uma forma natural, não agir agressivamente ou achar que essa criança, esse adolescente tem problema. Não tem problema. Sim. Tu sabe, Rosi, tu sabe que aqui queria passar para o Maicon, antes de passar para o Maicon, lembrar ele, eu acho que é importante a gente fazer essa lembrança do quanto foi o enfrentamento com a história da cartilha, né, sexual na eleição passada, né, Nossa. Que o candidato Haddad tinha colocado, inclusive fizeram várias fakes em relação que o PT colocava, né, a introduzia, que todo mundo, inclusive a cartilha era oficial do Ministério, né. Então, assim, criaram pandemônios. E eu queria dar um relato aqui, que eu fui alfabetizada na escola dos franciscanos, lá em Ijuí, pós-ditadura, né, logo após a ditadura, onde eu me lembro até hoje, que com 5, 6 anos, nós tínhamos acesso aos livros que mostrava todo o órgão genital. Eu levava para casa, eu discutia com meus pais aquilo, né? Pós-teoria, mas era tudo escondido, porque eu me lembro que a gente recebia visita, porque era pós-ditadura, eles ainda frequentavam as escolas, os padres eram perseguidos ainda, né, naquela época.
e eu tenho certeza que daquela turma nossa saiu pessoas, né, exatamente que conseguiram conjugar essa diversidade do mundo. Nós tínhamos um ensino, né, globalizado no bom sentido, né? Era um ensino integrado, onde a gente não tinha as pastinhas, sabe, Michael, dividido em matemática, português, nós estudávamos o mundo, né? A partir do olhar de uma árvore, a gente colocava ela inserido no processo todo da linguagem, da matemática, né? Então, era os ensinos integrados que se falava naquela época, que era uma da parte da teoria da libertação, usada inclusive pela Igreja Católica, né? Então, eu acho que é muito mais esclarecedor para as pessoas, e aqui em casa eu faço isso com as gurias. A gente tenta mostrar até onde a curiosidade, óbvio, tu não vai impor, né, que as pessoas têm que saber. Mas eu penso que o ensino hoje, o apoio à questão da saúde, da sexualidade, ele deveria ser uma disciplina ou um espaço formalizado hoje dentro da instituição escolar, no sentido de poder deixar as pessoas fluírem, para não ter exatamente o preconceito, né, na adolescência, principalmente, porque é uma fase hormonal muito difícil para nós, todos nós que já passamos sabemos disso, já é um conflito aguentar a cabeça da gente, né, com essa questão hormonal, ainda mais com preconceito ainda sexual. Então, essa parte da disputa ideológica, né, que foi nesse momento, gerou uma crise que eu acho que até por um momento fortaleceu o movimento LGBT. Eu acho que as pessoas acabaram, né, conduzindo a luta maior ainda nesse momento. Isso nos ajudou, por um lado, né? Mas ainda tem o estigma de dizer que é o pessoal da esquerda, né, que ainda quer inserir e dominar e dar orientação sexual para as pessoas, e isso a gente está aqui discutindo que não é um movimento só da política, é das pessoas, né, é da sua relação com a sociedade, é da sua escolha de libertação, né. Então, eu queria um pouquinho que tu falasse sobre isso, sim, Maicon, que eu sei que tu tem uma vivência boa em relação a isso. Claro, claro. Primeiramente, sobre o Brasil Sem Homofobia, né? Que é o tão famigerado kit gay, que virou polêmica em 2018. Bem, ele foi idealizado dentro do governo da presidenta Dilma Rousseff, e era nada mais, nada menos do que uma tentativa do Estado brasileiro, ou seja, do nosso país, de tentar converter a cultura atual. O que seria? A cultura atual, ela é, como já foi mostrado várias vezes a partir de vários depoimentos emocionantes aqui, ela é alicerçada em machismo, ela é alicerçada em homofobia, ela é alicerçada em ódio ao diferente, ao que foge do padrão, né? Ao que foge da visão de normalidade. Então, a ideia desse kit, entre aspas, gay, era nada mais, nada menos do que tentar combater essa cultura, invertê-la. Porque é só a gente fazer um pensamento. A gente já ouviu aqui várias vezes, seja pela minha voz ou pela voz dos colegas, ou da própria doutora, que a homofobia, até a Cecília mostrou, ela vem de todos os cantos. Então, como a gente espera acabar com uma estrutura, com uma cultura, como a gente espera que isso seja extinto ou reduzido da noite para o dia sem algum tipo de ação, né? Então, o Brasil Sem Homofobia não foi uma interferência no direito das famílias de educarem seus filhos. Pelo contrário, foi uma tentativa de colaborar para essas famílias, não só as crianças, porque pensa, nossos pais não têm culpa. Muitos de nós, alguns tiveram sorte de um dos pais serem apoiadores, outros não tiveram tanta. Nossos pais não têm culpa, vem de uma cultura homofóbica e machista. Então, essa tentativa de Estado era tão bem-vinda, só que ela foi mal interpretada como uma invasão ao direito da família de educar. Mas não, ela era nada mais ou menos que uma tentativa de mudar essa cultura. É uma lástima que o projeto tenha ganhado uma visão tão negativa e tenha sido usado como um instrumento de ódio, de disseminar ódio. Enfim, era incrível. E sobre a importância, puxando esse gancho, afinal, sobre a importância de colaborar, é a mesma lógica. A gente fala em crise política. Toda hora a gente está falando em crise política, né? Então, é óbvio, nossa democracia é muito jovem. Mas se a gente fala em educação política nas escolas, as famílias já imaginam que estamos invadindo novamente e que a esquerda está tentando manipular. A educação, ela serve para emancipar, ela não vai doutrinar, não existe ninguém que possa ser doutrinado. Então, da mesma forma que a gente tem que pensar, se eu quero corrigir uma crise política, eu tenho que dar educação política, dar consciência, emancipação na escola, é o mesmo processo. Investir no combate a uma forma de cultura homofóbica, machista, é um ganho para todos. Olha a qualidade de vida, é a sensação de se sentir respeitado, se sentir aceito, tolerado.
é um ganho para todos, é um ganho econômico, já que a gente fala muito em economia nos últimos anos, é um ganho econômico, é inserir essa população que agora que começa a se sentir respeitada no mercado de trabalho, pessoas economicamente ativas, é inserir essas pessoas na sociedade, todos ganham. E é um investimento, assim, que pode não ter um retorno financeiro para o governo, mas é um investimento maravilhoso. É uma pena que o Brasil vive um momento em que isso não é nem discutido, como a questão da educação política é combatido. É um momento triste, né, nesse ponto. Embora os avanços, é um momento triste, porque a gente poderia ter ido mais além. O Brasil sem homofobia foi um avanço. Com certeza, a gente passou poucas e boas, né, Maicon, em relação a esse período. Foi bem difícil, né, até explicar. E ainda a questão da educação e a questão da violência, ainda ela precisa ser inserida no cotidiano escolar, né? Ainda a gente tem muita dificuldade, tanto por parte de professores, de funcionários, dos pais, dos alunos também, né? Porque isso também vem da educação familiar, né? Dessa questão. Agora que estava vendo que existe uma dificuldade, inclusive, pela pandemia, porque as pessoas querem que seus filhos retornem, na verdade, às aulas, não porque acreditam, né, que o processo de educação, mas porque tem uma dificuldade aí de estar dentro de casa com esse povo todo, entendeu? Não é fácil tu virar mãe, professor da distância, né? Tu tá sempre envolvido. Então, as pessoas estão, e inclusive, enxergando coisas nos filhos adolescentes que eles não gostariam. E aqui eu tenho vivência disso, enxergando até, assim, a gente já teve casos de tentativa de suicídio com adolescentes de 14, 15 anos, que a dificuldade nesse momento da pandemia, agora nesses meses, exacerbou, né, porque estava dentro de casa, né, uma dificuldade de conversar com a família, acabou querendo tirar sua vida, né, então, assim, isso é real, isso não é uma coisa distante de nós, né, então a gente precisa, sim, falar sobre isso, né, isso não é feio, porque a gente fala que coisas que às vezes as pessoas não gostam de ouvir, por isso que a gente tem uma distorção da sociedade em relação à questão da homofobia, né? Então, um outro debate que eu acho que a gente já podia passar aqui, nós já estamos com 1h10 de live, né? Que a gente podia ir encaminhando aqui já para fazer o último tema, que eu acho que é importante e que é uma questão urgente das pessoas, fora todo o preconceito, toda a homofobia, toda a dificuldade de convívio hoje da sociedade, a intolerância que nós chegamos, a falta de condução de uma sociedade séria, aonde a gente virou um oba-oba que todo mundo acha, porque o presidente fala palavrão, faz isso, faz aquilo, tem direito de fazer isso com as pessoas, isso não é assim, né? Porque parece que abriu as porteiras, assim, né, Maicon? Assim, ele fala lá que pode ter arma, aí as pessoas querem ter arma. Fala lá que pode... Então, a gente tem uma sociedade que está precisando se achar também, né? O que nós queremos para esse país, o que nós queremos para a nossa população, e isso também vem a nível local. A gente precisa discutir isso aqui em Charqueadas, na região, no estado, no Brasil. O que nós queremos para o futuro da sociedade? Nós estamos exatamente nesse momento. A gente não sabe quem de nós vai sobrar nessa questão toda, né? Porque o vírus está presente, o risco de perder a vida é real, para quem acha que isso está sendo usado pela Globo, lixo ou não sei o quê. Não, ele é real. Independente do foco que a Globo coloque, as pessoas estão morrendo. Nós temos quantas mil mortes no país? Nem vi hoje ainda a atualização, a Amanda nem fizemos ainda, né? Na nossa região, a gente já tem 74 casos, acho que se não me engano, desde ontem. Então, tudo isso precisa ser trabalhado. E a população LGBT, eu acho que tem um papel importante nessa condução também, porque é nesse momento de crise que nós vamos enraizando, né, a consolidação das políticas exatamente para as minorias. Acho que a gente precisa resgatar. Nós temos uma Constituição muito forte desde 88, nós não podemos perder isso, né? Foi uma Constituição histórica aí do nosso país. Mas dentro dessa realidade que a gente vive hoje, nós temos um problema sério que é a questão de uma desigualdade social tremenda, independente de qual, né, classe estamos, é uma desigualdade gigantesca, né? Porque quem é trabalhador precisa trabalhar para ter o seu ganha-pão, ela pode estar na classe A ou na classe A não, na classe B, e daqui a pouco está na classe E, né? Como a gente diz, porque quem depende do seu trabalho, eu estou vendo colegas médicos que estão passando necessidades bem intensas, porque como reduzir o trabalho, né? Hoje não está aberto todos os serviços, tem pessoas
com grandes dificuldades, inclusive, que acharam que nunca fossem passar isso pela vida. É a questão do emprego mesmo. O que nós hoje a gente tem de vivência em relação ao mercado de trabalho? É um mercado defasado, é um mercado que não acolhe, né, a nossa sociedade. Foi criado com a quebra, com a perda da legislação trabalhista, né? 2 anos atrás, a gente incutiu uma sociedade cheia de terceiros, de microempreendedores com dificuldades. O Caio pode falar disso, quem é empresário sabe disso. Ter uma empresa ou uma microempresa não é fácil assim, não é uma sociedade que dá estrutura para isso, né? Nós estamos aí há 2 meses esperando ser regulamentada uma legislação para otimizar valores financeiros, para poder dar retaguarda nesse momento da pandemia, que o presidente ainda não fez, né? Então, assim, a nossa sociedade está extremamente carente de uma política pública que dê condições às pessoas terem um mercado de trabalho hoje que dê a dignidade, porque quando a gente fala de trabalho, a gente coloca a pessoa, né, insere ela de novo, tira da exclusão social, insere ela no mercado de trabalho e ela pode buscar, inclusive, os seus direitos. Ela é uma pessoa mais autônoma, né? Quando a gente transforma uma pessoa com renda, renda é um direito social, né? É uma renda básica. Tá aí a discussão da renda básica que não chegou a todos, né? Não chegou ainda em todo mundo. Então, para a população LGBT tem muito mais dificuldade, né? Tem uma relação de conflito muito mais ainda com a sociedade, porque quando tu vai buscar algum tipo de trabalho, eles excluem já pelo fato, né, de fazer parte da população LGBT. Eu trabalho na área da saúde, apesar de nós termos uma população bem grande dentro da enfermagem, principalmente, a gente tem bastante homossexuais, gays também, a gente tem muitos, só que a gente tem dificuldade da aceitação ainda, mesmo num serviço, né, que deveria ter um acolhimento maior, né, perseguição com as pessoas, já teve caso de recepcionista que eu tive que interferir, assim, porque existia perseguição, né, principalmente porque o hospital é um hospital religioso, então a gente tinha grandes dificuldades em inserir essas pessoas dentro desse mercado de trabalho. Então, eu queria um pouquinho para nós falar sobre o último tema e depois a gente vai encaminhar para o encerramento, né? De você estar falando um pouquinho disso e passar para o Thomas, que até foi o Thomas que nosso grupo, quando nós estávamos preparando, sugeriu essa fala. Ah, sim, eu posso dar a minha visão de como foi e como é até hoje conseguir um emprego, né? Para quem é LGBT, costuma ser bem mais difícil por N fatores. Não utilizando especificamente o meu caso, mas as pessoas elas costumam não ter, sabe, aproximação com as suas famílias, acabam sendo expulsos de casa e do nada eles têm que se virar sozinho, muitas vezes sem ter terminado um ensino fundamental ou um ensino médio. E a gente não dá oportunidade a essas pessoas, porque o comércio, o mercado de trabalho, ele é preconceituoso, seja a empresa que for. E hoje a gente está vendo que muitas empresas estão estruturando seu RH para receber essas pessoas, ainda precisa de muita melhora nessa questão. Recentemente eu fiz parte de um processo seletivo para um estágio para a Tecnopuc e eu fui muito bem recebido por lá. Eu fui entrevistado por um menino trans, eu achei isso muito sensacional, sabe? Porque ver esses exemplos, eles te dão esperança de que um dia todo mundo vai ter as mesmas oportunidades. E para que isso aconteça, a gente tem que criar programas sociais voltados para a população ter, não só contra o discurso de ódio e coisas do tipo, mas também oferecer para essas pessoas cursos técnicos, profissionalizantes, para que elas possam, de fato, se inserir no mercado de trabalho. Porque, como eu disse, essas pessoas elas saem de casa com basicamente nada nas costas, de experiências, assim. Muitas vezes elas são expulsas com 14, 15 anos, assim. Acho que esse fato do preconceito, ele interage diretamente em como a gente trabalha, em como a gente é reconhecido na sociedade também, porque quem não trabalha, infelizmente, também não é reconhecido pela sociedade. Isso aí. Tá bem, então agora vou passar para o Caio. Eu vejo o pessoal que vem aqui para conversar, pedir orientação, eles reclamando muito de serviço, né? Ah, mas o meu currículo é bom, tem bastante itens assim que eu poderia trabalhar, um exemplo, no mercado. E
E eu largo, as pessoas eu largo curricular, mas as pessoas não me chamam nem para entrevistar, nem para saber a minha capacidade, aonde eu poderia me encaixar, né? Isso aí eu vejo muito acontecer aqui. Tá? Eu e a Ângela mesmo, nós temos um pessoal aí que conversa com a gente e eles são bem desorientados, assim, porque eles acham assim, pô, mas eu sou uma pessoa incapaz. Ali já começa a pessoa se ficar para baixo, sabe? Achando que é uma pessoa incapaz, que não tem oportunidade, além dos pais às vezes não aceitar, aí a sociedade também vê de outra forma, né? Então, o que a gente enxerga muito é assim, ó, currículos maravilhosos, tem N itens bons, assim, mas por quê? Entendeu? Aí, às vezes, bota outra pessoa que não tem a responsabilidade no serviço, que não tem certo, não leva a sério, né? E deixo de dar oportunidade para quem realmente levaria a sério, para quem realmente teria uma responsabilidade e assumiria um compromisso, né? Um padrão ali dentro da empresa. Então, isso a gente enxerga bastante, né? É que nem esse dia nós estávamos brincando, eu dizia assim, olha, em questão da fábrica que a gente está montando aqui, né, Enxaqueadas de Velas, aí nós estava falando assim, eu, agora em vez de eu querer, vou ser homofóbico, mas eu vou pegar só pessoas da LGBT, porque os que não têm oportunidade, né? Pelo menos a gente vai dar oportunidade para alguém. Aí a Anja riu, sabe, pior que é, né? Assim, bom se fosse assim mesmo, mas infelizmente tem muitos que não conseguem mesmo, eles têm as pessoas parecem que têm medo de botar as pessoas e passar vergonha. Ah, mas o que o fulano vai pensar se eu botar um menino gay atender, ou uma lésbica, ou, né? E tem muito, sim, a gente enxerga isso. Bastante. A população negra passa por isso também, né, Caio? Bastante, né? Passa bastante. Passa, muito. Cecília, vamos lá. Eu ia mencionar exatamente isso, a questão de privilégios que a gente tem dentro do movimento, porque tem várias formas da gente ter menos ou mais privilégios dentro do âmbito LGBT. Eu, por exemplo, sou uma mulher e sou lésbica. Isso já deixa as coisas mais difíceis para mim, por exemplo, em relação a ti, Rosângela. Ou a um homem hétero, cis hétero. Então, assim, mas por outro lado, eu sou branca, tenho uma família que me deu condições de fazer uma terapia, que me deu muito amor, então eu sou privilegiada em outros aspectos, assim como pessoas trans que não, a gente chama de passabilidade, que é uma pessoa trans que parece cis ou não parece cisgênera, como eu, como Rosângela, que nascemos nos identificando com o corpo que vemos. E pessoas que não têm essa passabilidade vão ter mais dificuldade no mercado de trabalho, pessoas negras, LGBT, vão ter também. Então, assim, são coisas que vão indo para a conta, que vão dificultando a vida da pessoa. Então, é bem complicado quando a gente vai falar isso, de oportunidades, de mercado de trabalho, de tudo isso. Isso. E aí a gente passa por aquela piadinha, né? Eu tenho muitas amigas lésbicas, né, Cecília? Elas me contam que passa aquela piadinha, mas tu é tão linda, né? Pena que tu gosta Nossa. de... Né? E elas falam pra ti. Parece. Exatamente. Eu passo uma maquiagem na cara, solto o cabelo, deu. Já tenho uma passabilidade a mais. Eu consigo frequentar certos lugares sem ser percebida e sem sofrer nada, sabe? Então, eu tenho esse privilégio. Mas muitas pessoas não têm. E é principalmente por essas pessoas que a gente tem que lutar. Eu, no meu lugar de privilégio, de mulher branca que se passa por hétero e chega a lugares que muita gente que não tem tantos privilégios vai chegar, eu tenho que abrir essas portas. Acho que isso é o principal para... É o comprometimento coletivo, né? Que eu acho que é isso que a gente está tentando construir aqui também a partir de hoje. Claro, sem dúvidas. Construiu essa live aqui exatamente para tentar somar o movimento, né? Que nós precisamos de definições de políticas públicas, na verdade, a gente precisa conquistar isso. Até estava brincando que o grupo da live, acho que ele vai começar a ficar meio eterno ali para a gente
deliberar algumas coisas que a gente possa estar conduzindo na questão LGBT. Eu acho bem importante, né, a nossa junção de hoje aqui, né? Eu queria só dizer que tem bastante pessoas assistindo, né? E tem uma pessoa aqui que eu queria citar, né? Fora todas as outras que eu já me perdi aqui, que tantas falaram, a Carol Cairuga agradecendo, a Angela está aqui atenta, né, Angela? Eu assim, sou suspeita, né, Rose, de falar com a Angela, porque a gente se conhece antes, há muitos anos. A Angela sabe da situação da saúde, ela até comentou que a linha do cuidado, realmente, a saúde deixa a desejar, né? Mas o Vinícius Silveira Borba, que vocês conhecem, o professor, né, Vinícius, do IFE, coloca que a escola é um retrato muito fiel da sociedade, né? E o lugar ideal para formalizar esse debate é essa luta. Percebo que a escola de hoje é melhor do que a escola que frequentei, mas o caminho ainda é longo até se tornar um ambiente totalmente seguro e acolhedor. Essa fala também eu acho que serve para aquela discussão que a gente estava tendo, porque também a escola precisa preparar para o mundo do trabalho, né, Maicon? Acho que também tem essa relação, né? Porque quando a gente é lançado no mercado de trabalho, se a gente tem uma formação mais acolhedora, né, mais libertadora, sem preconceitos, a gente vê, por exemplo, o pessoal que estuda no IFE tem uma outra vida depois que sai, né, para a vida do mercado de trabalho, tem mais uma autoestima mais intensificada, né, enfrenta mais as situações de preconceito. Então, acho que isso é importante para o mercado de trabalho, a escola tem essa projeção. Então, eu queria passar para o Maicon e depois para a Rose. Sobre o mercado de trabalho. É legal a gente pensar a sociedade como um todo, né? Pensar que não existe sociedade sem recursos. E independente da perspectiva de mundo, e aqui a gente pode até trazer o momento polarizado do Brasil, o trabalho tem seu valor, né? Então, imagina o quão seria perfeito um ambiente onde o mercado de trabalho ele fosse includente, né? E todas as formas de existência fossem aceitas. O quão isso traria de benefício até econômico para o país. Vamos falar em termos econômicos, já que, novamente, é um assunto recorrente, economia. Só que a realidade que a gente tem ela é totalmente assustadora. O segmento LGBT, e aí a gente traz junto com a população negra, é praticamente alijado, expulso do mercado de trabalho. E por quê? Porque o mercado de trabalho, como parte da sociedade, reflete ela. Como até o professor Vinícius citou a escola que tem um efeito muito legal de formação e que pode, inclusive, mudar a sociedade, ela também é um reflexo, né? Trazendo até a fala da Cecília sobre onde está o preconceito. Na escola, ela é parte da sociedade. Mercado de trabalho, parte da sociedade. E é assustador. Há partes do segmento LGBT, como a do corpo trans, que não tem espaço. Quando tem, só tem uma profissão, prostituição. Onde, inclusive, a média de vida se passar dos 30 é um milagre. Essa é a realidade. Corpos trans, corpos desviantes, corpos gays, lésbicos, eles não têm espaço no mercado de trabalho. E aí a gente volta até a falar do doutora sobre a importância de ter um governo, independente de quem esteja ali, com política para essa população dentro do mercado de trabalho. A gente não está pedindo muito, como disse a Rose. A gente não tá pedindo direito a mais, está pedindo o cumprimento da Constituição da República. De poder acessar o mercado de trabalho e de, a partir do fruto dos nossos esforços, acessar outros direitos, cultura, contribuir para o progresso do país. E não tem como pensar futuro para o Brasil, futuro para Charqueadas, futuro para o Rio Grande do Sul, sem uma política que insira LGBTs no mercado de trabalho. Ou enquanto não houver uma política, a gente vai continuar reatualizando desigualdade, seja, continuar multiplicando ela, e o cenário vai ser pior. Então é assustadora a realidade, ao mesmo tempo que se a gente pensar o quanto a gente poderia ter evoluído, né? Novamente trago aqui quantas vezes tentamos mudar isso. Não, né? Então é triste. O comprometimento com as políticas públicas, ele faz parte dessa inovação que nós precisamos para o futuro, né? Eu acho que o coronavírus tem pensado muito, né? A gente escancara a questão da saúde, né, Maicon, da distância, por exemplo, ao mesmo tempo de ter o potencial do SUS, mas ao mesmo tempo a distância na vida das pessoas, a necessidade, né, de um sistema mais próximo, mais resolutivo, que dê conta, né, das desigualdades e da necessidade da população no dia a dia, né? Então, um sistema humano. Um sistema humanizado, exatamente. Rose, vamos lá para nós continuar.
Eu estou adorando, né? Mas temos horário, né? Senão a gente cansa as pessoas também. Não, é imprescindível a política pública, né? Nós partimos desse pressuposto que sem política pública não é possível atender essa parte da sociedade no qual a Cecília se referiu ali, né? Que fica à margem, né? Infelizmente, como o Maicon também colocou, que muitos acabam partindo para o lado da prostituição, porque não consegue lugar no mercado de trabalho pelo simples fato de ser trans, ser gay, ser lésbica ou qualquer outra situação, né? Ser negro, né? O racismo ele está impregnado nas veias da sociedade e a gente não consegue retirar isso. Mas é importante a gente ter essa política pública, é importante a gente investir, os governos investirem. Acredito que nesse momento a gente não vai ter esse retorno desse governo que foi eleito. Nós não fazemos parte dessa maioria que eles querem trabalhar para essa maioria, nós somos a minoria, como disse num momento de campanha, né, que a minoria se adeque à maioria, né? Isso é uma vergonha, né? Isso é vergonhoso ter que ouvir esse tipo de coisa de um candidato à presidência na época. Mas, enfim, é o que nós temos hoje. Foi eleito pela maioria dos votos válidos e nós temos que hoje lutar, né? Como a Cecília falou, quem pode lutar, quem pode abrir portas para esse outro mundo. Acho que o Caio tem razão no momento que ele coloca que ele pode contratar pessoas da comunidade LGBT. Deve, Caio, deve, companheiro, deve. Porque essas pessoas não vão achar lugar no mercado de trabalho. Isso a gente precisa ajudar, né? A gente está aqui para isso, eu estou aqui para isso, eu estou nesse momento, há muito tempo já, me colocando à disposição de ajudar essas pessoas, a gente tem que estar aqui para ajudar a colocar essas pessoas no mercado de trabalho, fazer política pública para que a comunidade LGBT possa se amparar, que aquele adolescente ou aquela pessoa dos 20 e poucos anos seja colocada para fora de casa, que ela tenha um local para ela ir, que ela possa ser acolhida por alguém dentro da sua comunidade, né? Nós precisamos disso para Charqueadas. Charqueadas precisa ter um local onde uma pessoa que seja colocada para fora de casa possa ter um lugar onde ficar. Nós temos exemplos em São Paulo, se eu não me engano é Casa 1, né? Tem mais de um local em São Paulo que acolhe pessoas que foram colocadas para fora de casa. Isso é muito comum. Isso que a gente viveu hoje aqui, de dizer que as mães apoiaram, que as mães estão do lado, né? Isso é uma exceção. Na maioria das vezes, essas pessoas são colocadas para fora de casa. Eles não têm para onde ir. E aí vem a questão da prostituição. Porque aí não tem mercado de trabalho, não tem casa, não tem onde morar, acaba caindo na vida da droga, da prostituição e acaba se perdendo. E é esse indivíduo, né, que o preconceituoso acaba nivelando todos, né? E aquela pessoa não tem o que fazer. Ela simplesmente não tem o que fazer, ela não tem para onde ir. Nós precisamos acolher essas pessoas. As pessoas têm que serem acolhidas. Nós precisamos, em Charqueadas, ter um local que a gente possa acolher. Eu acho que nós, a partir desse nosso coletivo, a partir desse nosso grupo da live aí, a gente pode começar a construir esse espaço, né? Com profissionais capacitados para atender essas pessoas, né? Eu já levei um puxão de orelha da Joana, que a Joana disse que eu esqueci de falar que ela vai trabalhar sem custo para pessoas trans conseguir a troca do nome, tá? Então isso é muito importante, né? Que a gente deixa claro. Depois tem o contato, eu vi que alguém já colocou o contato aí da Joana, e a gente trabalhar em prol dessa juventude. A gente não pode deixar essa juventude se perder. A gente tem que acolher, a gente tem que dar amor, tem que dar carinho, dar atenção, dar uma fala. A gente tem que ouvir e deixar eles falarem e a gente ajudar. É para isso que a gente está aqui. Eu acredito que a gente tem uma missão, né? A minha missão de educadora, eu não estou fugindo disso, né? Óbvio. E como educadora, eu falo muito.
Então, eu acho que é um momento da gente se posicionar, né? A gente tem que se posicionar, o Caio falou isso também, a gente tem que se posicionar e a gente tem que estar do lado de quem está lutando para isso. E eu estou do lado de vocês, gurizada. Eu estou do lado de vocês. Tá bem. Então, vamos passar para a etapa final de despedida, né? Com a mensagem, cada um quiser falar o que é mais importante, né? Como se alguém tivesse querendo escutar alguma coisa na verdade, da experiência de vocês, né? Que vocês gostariam de frisar para o pessoal que ainda tem dificuldade, né? Tanto na família ou tanto na identificação. Eu sou testemunha de vários, né? Que eu tive que pegar assim, sentar, olhar no olho e dizer assim, quem sabe tu decide a tua orientação, que aí tu para de sofrer, né? Eu te ajudo. Várias vezes eu fiz isso, várias vezes. Não foi uma nem duas nesses 23 anos de medicina, né? E isso eu acho que a gente tem que parar com esse falso profetismo, né? Inclusive também na política, que as pessoas prometem, 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 e a gente não concretiza muitas coisas, né? Eu acho que a gente tem que começar a blindar um pouco e mostrar essa questão mais concreta do cotidiano das pessoas, ligada às políticas públicas e o que a gente faz, né, para construir isso. E a construção de uma política pública, ela não vem do dia para a noite, não é só uma promessa. Ela é de convívio, ela é de vivência, é disso que a gente está fazendo aqui, de troca de experiência, da construção do conhecimento de cada um tem, das suas vivências, né? E isso vai tornando, na verdade, né, um movimento que vai em espiral, conquistando as pessoas e construindo realmente alguma coisa que possa libertar as pessoas dessa escravização que a gente deixou, né? Porque essa promiscuidade hoje que a população LGBT vive, ela é real, ela é muito real, pela questão financeira, pela dificuldade da violência, né? A violência sexual é tremenda, né? Ainda muito grande, então a gente precisa concretizar mais ações, né? Então, por isso que a gente está aqui também tentando pensar nisso, e eu acho que a gente fica muito otimista em relação, né, às falas, e eu vi aqui o pessoal participando, eu não consegui nem citar todo mundo aqui, porque é muita gente participando, colocando, né, da importância que a gente trouxe esse tema hoje aqui, e dizer para vocês que Charqueadas não é tão ruim para a gente discutir esse tema, eu acho que é uma cidade hoje da região que é a que se consegue mais, né? Dá para andar com uma bandeira LGBT no meio do parcão, né? Dá para andar. A gente consegue fazer isso ainda acontecer, né? Então, a gente precisa construir exatamente esse movimento e libertar as pessoas disso, né? Que eu tenho certeza que as pessoas vão ser muito mais felizes, né? Do que está acontecendo. Então, vou passar para a Cecília, vamos passar na rodinha, que eu estou cuidando da rodinha. Nossa. Isso. Vai lá, Cecília, tua Gente, mensagem, pessoal. vieram tantas considerações, eu tô aqui, ó, travada, pensando, tem tanta coisa para dizer, tanto recado para deixar, tantos conselhos. Mas acho que o principal é famílias abracem seus filhos, seus irmãos e tudo mais, que eles precisam disso. Vai ser, assim, daqui a 50 anos eu certamente vou lembrar de como a minha família é boa para mim, então eu acho que isso é importante para cada pessoa LGBT. E com certeza tudo isso, esse apoio familiar, com certeza me leva muito mais longe e leva qualquer pessoa LGBT mais longe, porque o amor é revolucionário. E eu acho que em todos os âmbitos. Aí, Thomas, vai lá, contigo. Olha, o recado que eu tenho para dar é que cada vez mais a gente trabalhe essa questão da representatividade. Quando você conhece um LGBT que é freelancer ou que pode fazer um serviço para ti, contrata essa pessoa. Essa pessoa precisa desse serviço, sabe? E quando tu contrata essa pessoa e fala sobre ela para outras pessoas, tu tá dizendo, olha, LGBTs também trabalham e fazem muito bem a função a qual eles estão inseridos, entendeu? Acho que trabalhar a representatividade também tira alguns estigmas de estereótipos que a gente tem representados tanto nas mídias quanto em qualquer outro lugar, escola e todos esses lugares que as pessoas mais frequentam, assim. Dá ênfase de que LGBT não é doente, a gente precisa entender que não existe mais essa questão, essa patologia, a gente não tem que tratar também o corpo trans como um corpo errado,
quando a gente discute gênero, a gente discute também como esse papel de gênero é construído na nossa sociedade e de que forma a gente chegou até aqui. Então, nossos corpos não estão errados, a gente não nasceu do avesso, sabe? É só uma interpretação de como é o gênero para ti, como ele funciona. Acho que se permitir aprender, se permitir entender as questões alheias também. E para quem é LGBT e tá com esse problema para se assumir, tanto para a família quanto para os amigos ou qualquer coisa do tipo, procure alguém que tu confia de verdade, que tu sabe que é LGBT e que tá lidando com essa questão de já ser assumido, já tá inserido nesse contexto. Conversa com essas pessoas. Porque eu conversei com muitas pessoas quando eu estava no meu período de dúvidas, porque a gente passa por esse período, e é muito importante tu ter alguém, uma figura ali a qual tu possa chegar, e é por isso que é muito importante também a criação do grupo, né, porque daí tu vai saber que dentro daquele grupo tu vai ser bem acolhido e vai sair ajuda dali. Acho que é isso que eu tenho para dizer, assim. Isso aí. Olha, o Bruno Colovini está tendo aqui grandes manifestações participando, né, Rose? Está ele aqui junto com a gente. A Rose já até convocou ele já para participar aqui, né, dessa questão. Já estou convocando ele precisa falar, ele é lindo, maravilhoso, ele é um coreógrafo, bailarino, ele precisa falar sobre o trabalho dele, isso é muito importante também. Ó, o Matheus Antolini botou aqui, o amor é revolucionário, a ser demais. Ó, Cecília, te elogiando aqui na Ai, Matheus, meu amor. A Luciane Zimmer aqui também falando, né, da turma, do pessoal, né, aqui bombando, né, da escolha do tema, o pessoal elogiando bastante, tá? E acho que é importante mais ainda o Diego Lopes, o outro Diego também estava aqui participando com a gente, o Lopes Castilho, né, pelo espaço e a valorização do ser humano como ele é. Acho que isso que a gente tem trazido. Diogo Caio, então, para sua mensagem, Caio, para sua mensagem para o pessoal aí. Bom, eu queria agradecer, né, essa equipe que se criou aí, porque quando eu tive essa ideia, eu achei que as pessoas não iam ter a coragem, que muitos se escondem. E com certeza nós vamos chegar lá e um dia nós vamos nos reunir, né, e ainda comentar a nossa primeira live, e nós vamos observar que tudo valeu a pena. A gente dando as mãos, lutando junto, buscando os mesmos objetivos, ajudar essas pessoas que precisam de muito carinho, de amor, de atenção e de respeito. Com certeza, todos nós é uma equipe só. Aqui não tem líder. Aqui é um grupo único. Tudo inclui junto. Então, cada um que chega, se propôs a ajudar, será bem recebido. Né? Muito amor, muito carinho. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Eu queria aproveitar, Caio, também agradecer a tua esposa, Ângela, né, que é uma pessoa combatível, né, eu amo a Ângela também, né, é uma pessoa 10 aí, que tá sempre com a gente, né, te fortalecendo o grupo, né, tá sempre nos ajudando, então um beijo para a Ângela lá. E o Maicon agora, para sua mensagem, Maicon. Oi, assim, acho que a mensagem que eu posso dar depois das outras mensagens é apenas uma fala assim dedicada a dois grupos. Primeiro, aqueles que ainda têm uma dificuldade em entender o que é ser LGBT. Aqueles que até podem ser postos em uma posição oposta à nossa, né? Que é, bem, dá para entender por que essas sensações, até porque a vida muda muito rápido, né? Então, cultura é constante. Mas eu quero que vocês tenham a certeza de que as mudanças que vêm ocorrendo nos últimos tempos, elas são positivas. São positivos para que a gente chegue a um ponto de humanidade total, de sociedade, de bem-estar total. Então, embora a gente saiba que não é fácil, até quem hoje está do outro lado do campo de batalha pode contar conosco. E aqueles que são LGBTs, né, como disse Matheus Venturini, o amor é revolucionário. E revoluções são inadiáveis. Podem demorar, podem, de certa forma, até ser contidas durante algum momento, mas elas ocorrem. Então, a evolução vai estar aí.
Eu torço que em breve a gente possa fazer uma live no futuro em que a gente possa só contar coisas boas, fazendo uma retrospectiva positiva dos avanços do Brasil, né? E que as dores que hoje a gente, querendo ou não, precisa citar ou experimentar sejam passado. Então essa é a minha fala. Fé num futuro melhor. Obrigada, Maico. Sempre esperançoso. Eu gosto muito das tuas falas, que a gente, nessa construção, a gente vai tendo esperança cada dia, né? Rose. Bom, eu queria agradecer esse momento, né, maravilhoso. Esse momento é épico, né? É um momento que acredito que vai ficar marcado para sempre, isso nas nossas vidas, ter essa oportunidade de falar numa rede social de uma pessoa tão importante como tu, Rosângela, que dá abertura para todos os temas, para todas as pessoas poderem se manifestar as suas ideias. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Eu sou muito orgulhosa, aliás, tenho muito orgulho de ti, e principalmente dessa gurizada que está falando junto comigo aí, que como que eu não vou ter orgulho? Gente, pelo amor de Deus, Cecília, tu é uma fada sensata, Cecília. Coisa mais somos! Coisa mais isso, gente. O Michael, meu Deus do céu, esse guri é maravilhoso. Ele é extremamente inteligente. Eu estou encantada. Eu sempre gostei muito dele, mas ele é sempre muito tímido na escola. Não dava muita entrada, mas ele é maravilhoso. Isso é muito legal. Muito orgulho de ti, Michael. Muito, 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 muito sucesso para ti também, para Cecília. Thomas, a tua coragem, Thomas, a tua coragem nessa transição é maravilhosa. Também tenho muito orgulho de ti, cara. Muito. Desde o primeiro dia que eu te conheci pessoalmente. Muito legal. Sou muito feliz por ter vocês ao meu lado. Caio, tu também é outro cara que eu te conheci de um outro momento e também tenho muito orgulho pelo trabalho que tu vem fazendo hoje. E estou muito feliz por estar ao teu lado fazendo esse trabalho junto com o grupo, com esse coletivo. Tomara que a gente consiga alavancar todo esse trabalho. Rosângela, eu quero te pedir só um segundo, eu quero trazer 2 pessoas aqui para finalizar minha fala. Posso? Posso fazer? Amor, quero trazer minha esposa, minha filha, que se não quer e enlouquecer, são as pessoas pelo qual eu hoje, né? Vem uma de cada lado aqui, né? Muito obrigada. Vocês 2 fazerem parte da minha vida e transformar o meu amor maior ainda, né? E obrigada para ti, Rosângela. Tu é tudo na nossa vida também. Obrigada por fazer parte da nossa vida como médica, como pessoa, como amiga, como ser humano. Porque eu acho que a base de tudo é ser um ser humano. E é disso que nós precisamos, de pessoas que são ser humano. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. A gente te ama! Eu também amo a Ângela, todos vocês, né? Eu conheço todos, né? A gente se conhece no cotidiano, do jeito de outro, né? Nesse momento é importante, queria agradecer vocês, né? Já pedi para a Amanda ficar pronta quando eu disser tchau, né? Pela última vez, para encerrar a live. Mas eu queria agradecer de coração vocês todos por ter topado, né? Porque isso é uma live, pedir desculpas por algumas coisas que não tenha saído bem, né? Eu também aprendo muito com vocês, né? O Maico mesmo tem um apelido de dicionário humano, né? As gurias apelidaram aqui do dicionário humano. A Cecília é linda por dentro e por fora, né? A Cecília é uma pessoa maravilhosa. O Thomas eu conheço desde pequenininho, quase, né, Thomas? Então a gente participou muito da vida de vocês, do Caio, desse amor, né, que a família de vocês tem, né, Rose, pela gente. Eu acho que isso é que nos dá a garantia de uma luta promissora, né? Uma luta que a gente quer trabalhar um caminho pelas minorias. Eu acho que essa fala não é uma fala da esquerda, é uma fala humanizada, né? A gente tem que parar com essa questão de achar que alguém disputa ou não, né? Só a questão do discurso, né? Parar um pouco com essa coisa muito do discurso. Eu sou dono desse discurso, dono daquele. A gente tem que praticar mais essas questões, né? Entender toda essa questão histórica do que é o movimento da esquerda, direita, para entender um pouco as lideranças também, né? Que fazem parte, para as pessoas fazerem escolha.
E as minorias, elas têm um papel importantíssimo na vida nossa da política da esquerda, né? Sempre teve. Tem que dizer aqui que sempre quem defendeu as minorias foi a esquerda nesse país, ainda é, né? Então, não adianta as pessoas fingirem que estão defendendo de formas, com instrumentos, muitas vezes assistenciais, a gente conversava aqui antes, no início, né? Porque isso é falso, né? Não mudar as pessoas, não libertar as pessoas, não acabar com essa questão de julgar as pessoas, ter preconceito, isso não faz parte do nosso cotidiano, do meu não faz parte, né? Então, assim, eu tenho certeza hoje com vocês aqui é um momento de importante saber que eu estou no caminho certo, né? Com pessoas certas, com pessoas que fazem a gente repensar muitas questões, né? Porque isso também interfere na nossa vida pessoal. Para quem acha que isso não está na sua vida, está sim, logo ali do ladinho, às vezes com seus filhos, né? Então a gente tem que começar a mudar os olhares. Eu acho que Charqueadas precisa mudar o olhar, né? Do seu potencial. E a população LGBT hoje dentro do nosso município, na nossa região, no nosso país, mas especificamente no nosso município, ela tem uma importância gigantesca nesse processo de transformação social que a gente precisa instituir no nosso município. Eu acho que isso está na hora. Acho que as pessoas têm que sair um pouquinho do armário das casas, né, Thomas, assim, para colocar um pouquinho essa fala no cotidiano mais também e lutar para que as escolas também possam tomar esse discurso, né? E isso não é orientar ninguém a ser lésbica, gay, né, ou trans, mas é porque as pessoas sejam respeitadas nas suas escolhas. Acho que essa é a nossa lição de hoje, né? Acho que a gente conseguir trazer essa fala aqui é demonstrar que vocês são vencedores. Nós precisamos tornar mais pessoas vencedoras nesse processo para que a gente descarte totalmente da nossa fala a tentativa de suicídio que está muito presente hoje na nossa sociedade. Então, a questão LGBT tem a ver muito com a questão do suicídio, né? As pessoas escondem isso, mas tem muito a ver. A violência doméstica com as mulheres, a violência com a LGBT, a discriminação racial, né? Muitas vezes o pessoal LGBT tem questão ainda racial também, que interfere muito. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está escutando nós aqui, e dizer que a gente aqui só abriu um caminho de um começo grandioso aí para a gente planejar, né, uma política pública que possa ser enraizada no nosso município, um trabalho que tire, né, a discriminação exatamente de uma população que tem ajudado muito. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem um papel importantíssimo na nossa sociedade aqui, né? Então, para nós é como é que se diz, um prêmio, né, de estar aqui hoje com vocês. Eu que aprendi muito, né, e tenho certeza que quem estava nos escutando deve ter aprendido muito. Então, um beijo para vocês. Nos falamos no nosso grupo, continuamos nosso trabalho e boa noite para todos, né? Boa noite. Vocês. Boa noite.